De volta ao passado, de Célia Xavier Camargo, parte 6, capítulo 32, Evangelho no Lar. No plano material, encontravam-se presentes poucas pessoas. Na sala, em torno da mesa rústica, apenas os donos da casa, Maneco e Marieta e os filhos Janaína e o pequeno Gabriel, no colo da mãe, além dos hóspedes Lúcio, Dora e Fábio. O ambiente espiritual, porém, encontrava-se repleto. As paredes da casa como que se afastaram para acolher todos os necessitados, que foram acomodados em cadeiras dispostas em círculo. Como foco central, a mesa onde estavam os nossos amigos encarnados, que jamais poderiam supor tal assistência, na hora aprazada deu-se início à reunião. Com simplicidade tocante, Marieta fez a prece de abertura, agradecendo de maneira especial a bênção da presença, nessa noite, dos amigos da cidade. Depois, entregando o Evangelho a Dora, pediu: abra o acaso. Vamos ver o que Jesus nos reservou para hoje. Vimos Rinaldo aproximar-se, colocando a destra sobre as mãos de Dora, direcionar a abertura do livro. Ela leu: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. E Dora leu também com emoção crescente a bela página Reconciliação com os Adversários, comentário de Allan Kardec ao texto evangélico que se encontra inserido no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Aquelas palavras pareciam estar sendo ditas especialmente para ela. Quando terminou de ler, tinha os olhos úmidos. Marieta passou a olhar sereno sobre a pequena assistência. Alguém deseja fazer algum comentário? A pequena Janaína perguntou: mamãe, o que é reconciliação? Com imenso carinho, Marieta explicou: reconciliação é fazer as pazes, ficar de bem. Isso eu faço às vezes. Brigo com uma amiguinha, depois me arrependo e faço as pazes com ela. E adversário? Adversário é alguém que se considera nosso inimigo, isto é, o contrário de amigo. Enfim, alguém que não gosta de nós. A pequena pensou um pouco e falou: ainda bem, mamãe, que não tenho inimigos, gosto de todo mundo. O comentário fora dito com tal expressão de gravidade que todos acharam graça, tendo em vista a pouca idade da menina. Até Gabriel, que brincava com um carrinho no colo da mãe, riu acompanhando os demais. Fábio, que se conservava pensativo, lembrou: outro dia, na saída da escola, meu amigo Zusa trombou sem querer contra o colega Horácio e pisou no pé dele. Horácio ficou muito bravo e deu um murro no Zusa, mas quando Horácio se virou, tropeçou na mochila e levou um tombo. Aí ficou com mais raiva ainda, porque todos riram dele. Mas o Zusa ficou com pena dele e estendeu a mão, pedindo desculpas e dizendo que não pisou no pé dele por querer. Horácio levantou cheio de vergonha e foi embora. E ele perdoou o Zusa, quis saber a garotinha. Naquele dia não. No dia seguinte, porém, estava arrependido e foi conversar com o Zusa. Então fizeram as pazes e continuaram a ser amigos. Os adultos ouviam com muita atenção a história de Fábio, que bem exemplificava a lição da noite. Marieta comentou: o fato que Fábio contou ilustra bem a passagem evangélica. Se Zusa tivesse tido outra atitude, se tivesse rido de Horácio, o que teria acontecido? Teriam ficado inimigos, disse Janaína, orgulhosa por ter aprendido a lição. Isso mesmo, minha filha. E teria aumentado a distância entre eles, tornando difícil que voltassem a ser verdadeiros amigos. E quanto mais o tempo passasse, o relacionamento só tenderia a piorar. Por isso, Zusa agiu muito bem, colocando em prática a lição de Jesus, que manda nos reconciliemos com o adversário enquanto ele está no nosso caminho. Naquele momento, o pequeno Gabriel agitou-se, levantando os bracinhos e tentando puxar os cabelos da irmã que estava ao lado. Ainda bem que eu não ligo quando o Gabriel bate em mim, puxa meus cabelos e belisca o meu braço, falou Janaína muito séria. Isso mesmo, querida, concordou Maneco. Afinal, Gabriel é quase um bebê e não sabe o que faz, não é? Ele não faz por mal e gosta muito de você. Todos riram do comentário da menina e Marieta prosseguiu.
Geralmente as pessoas partem desta vida para outra, levando mágoa e conservando o coração em vinagre. Ressentimento é ácido corrosivo que destrói as melhores intenções. Nesse caso, a reconciliação fica muito difícil. Em virtude disso, devemos sempre procurar entender aqueles que não nos querem bem. Somos criaturas cheias de defeitos, temos muitos problemas e sempre necessitamos da compreensão alheia para com nossas imperfeições. Como ficamos felizes quando alguém desculpa nossos erros sem alarde, assim da mesma forma, é preciso aprender a respeitar, a ter paciência, tolerância com aqueles que nos cercam, como desejamos que façam conosco, porque muitas vezes somos nós os agressores. Aprender a perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, como ensinou Jesus. Somos geralmente muito severos com o nosso próximo e bastante indulgentes com os nossos erros. Sempre com a razão. O Mestre nos orienta para fazer aos outros tudo o que gostaríamos que os outros nos fizessem, como regra de bem viver. Estava admirado com os conceitos emitidos pela dona da casa, senhora da roça e sem instrução, quando percebi que elos luminosos tenuíssimos ligavam sua mente a de Rinaldo, posicionado de pé a pouca distância de Marieta. Nesse momento, Dora lembrou-se dos pesadelos que vinha tendo durante a noite, e na tela da memória reviu a figura do homem que tanto a perturbava. Sentiu que a lição evangélica fora dirigida especialmente a eles, como se ambos necessitassem de perdão recíproco. Embora sem entender, teve a certeza de que ele estava presente. Como pode ser isso? Pensou não contendo as lágrimas. Na espiritualidade, detectando seu pensamento, busquei o olhar a estranha criatura que se conservava contida num canto do ambiente. A essa lembrança, o obsessor se agitou e tentou soltar-se, no que foi impedido por um dos auxiliares. Henrique, ao meu lado, falou em voz baixa. Percebeu a sintonia que existe entre eles. Bastou leve emissão mental da parte de Dora para que ele se ligasse a ela novamente. Por isso é tão difícil separarmos seres que têm afinidades entre si. Trata-se não raro de grande violência cometida contra eles. Assim, na execução da nossa ajuda, precisamos agir com muito cuidado e discernimento. Concordei com leve gesto de cabeça, todavia desejava mais esclarecimentos. Antes que ensaiasse alguma pergunta, Henrique respondeu: agora não, César. Mais tarde conversaremos sobre o assunto. Ouçamos. Indicou com os olhos a reunião que prosseguia entre os encarnados. Nesse momento, Maneco, que ouvia calado, lembrou: como agricultor, gosto de examinar o exemplo da natureza. Quando podamos uma árvore, cortamos seus galhos, ferindo-a. Ela responde à nossa agressão com ramagem ainda mais bela. Ao rasgarmos a terra por ocasião do plantio, revolvendo-a e causando-lhe sofrimento, ela nos brinda com brotos novos e tenros, transformando-se o solo árido em tapete verdejante. Por que não acatamos essas belas lições da natureza, transportando-as para a nossa vida? Com certeza seremos melhores e mais felizes. Exatamente assim, diante de qualquer problema, lembremos-nos das lições do Evangelho, que são luzes em nossas vidas, indicando-nos a resposta para todas as situações, completou Marieta. Após uma pausa, ela indagou: alguém deseja fazer mais algum comentário? Não? Então creio que é hora de encerrarmos nossa reunião. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus. Com uma prece sentida, a dona da casa deu por terminada a atividade evangélica. Do alto, bênçãos de luz vertiam sobre os presentes, impregnando todos de paz e bem-estar. Muitos desencarnados quedaram-se em lágrimas, sob forte emoção, atingidos em suas fibras mais profundas. Durante os comentários, servidores do nosso plano aplicaram passes nos presentes, tanto nos encarnados quanto nos desencarnados. Muitos foram ajudados, conseguindo, graças ao clima saturado de vibrações amorosas e dulcificantes, ser levados para a instituição socorrista, onde receberam o atendimento necessário. Outros, contudo, deixaram a casa ainda centrados no monoideísmo que cultivavam, incapazes de se desligar da família e do ambiente doméstico, a qual já não pertenciam fisicamente. Assim que os necessitados foram embora e a sala se esvaziou, as coisas voltaram à normalidade.
Somente nós ali permanecemos, juntamente com os espíritos familiares da casa. De modo geral, o trabalho fora pródigo em resultados benéficos. No nosso plano, satisfeitos, nos entretivemos em alegre palestra. Logo após a atividade evangélica, Marieta colocou uma toalha na mesa e serviu um ligeiro lanche, composto de chá, leite, biscoitos e pão caseiro, além de manteiga e queijo do próprio sítio. Os encarnados, satisfeitos e alegres, trocavam ideias sobre a reunião. Os hóspedes tinham gostado muito. Lúcio, que ainda se mantinha emocionado, comentou: "Nem sei como agradecer-lhes a oportunidade de ter participado do culto. Asseguro-lhes que nunca tive tão grande sensação de paz e de bem-estar. Parece-me ter encontrado hoje algo que venho buscando há longo tempo." Fábio sugeriu: "Papai, mamãe, não poderíamos fazer uma reunião assim lá em casa? Acho que estamos precisando." Lúcio concordou: "Claro, meu filho, é uma excelente sugestão. Tenho certeza de que o ambiente em nossa casa ficará mais leve e agradável, como este que estamos sentindo." Dora não disse nada, mas no íntimo reconhecia as bênçãos da oração. Todo o mal-estar desaparecera, bem como a angústia, a insatisfação, a ansiedade que não a deixavam nunca. Sentia-se mais leve, conseguia pensar com maior clareza e, fato interessante, a dor de cabeça constante tinha sumido. Não demorou muito, todos se recolheram. Cansados das atividades do dia, logo estavam dormindo. Aos poucos, desligando-se do veículo corpóreo, vinham para o nosso plano, trazendo as próprias condições. Auxiliados por nós, seus amigos espirituais e familiares desencarnados, pressentiu a importância do momento, conquanto alguns não atinassem com o que estava acontecendo. De modo geral, todos estavam bem e conversavam entre si, surpresos por se reencontrar. Dora, preocupada com seu problema, custou a dormir e foi a última a chegar. Estranhou o ambiente. "O que está acontecendo?" indagou. "Fique tranquila. É apenas uma reunião de amigos", assegurou-lhe Henrique. "Amigos? Mas por que vejo tanta gente estranha?" perguntou novamente, meio inquieta, perpassando o olhar sobre nós que sorríamos para ela. "Também são seus amigos. Aguarde mais um pouco. Logo terá todos os esclarecimentos que desejar." Alguns minutos depois, Rinaldo fez um leve sinal para Henrique, que, chamando a atenção dos presentes, deu por iniciada a reunião. "Meus irmãos, que Jesus nos abençoe o propósito de servir." Capítulo 33. Lembrando responsabilidades. Todos estavam ansiosos para saber o motivo da reunião. Henrique, fixando os olhos calmos e lúcidos nos presentes, informou: "Nosso objetivo, nesta oportunidade, é conversar e reencontrar o passado, desfazer dúvidas, aclarar ideias e relembrar o que nos compete realizar, segundo o planejamento reencarnatório feito com nossa anuência antes do mergulho na carne." Os presentes mostravam-se intrigados. O que estava para acontecer? O que se esperaria deles? Intuitivamente, porém, sentiu que essa hora revestia-se de grande importância para seus espíritos. Nosso orientador prosseguiu: "Sejamos gratos à espiritualidade maior que nos permitiu este encontro como forma de auxílio a todos os implicados no caso." Com os olhos esgazeados, que denotavam o seu estado emocional, atormentada por forte sentimento de culpa, Dora espraiou o olhar pela assistência, detendo-se na figura feia e de expressão torturada que se postava a um canto do recinto. Reconheceu imediatamente: "O maldito! Até aqui me persegue. Não conseguirei nunca livrar-me de sua figura horrenda." Desligada do veículo corpóreo, Dora retomou a lembrança de tudo o que lhe vinha acontecendo todas as noites durante o sono e do comportamento que vinha mantendo. E reconhecia-se culpada perante sua consciência e perante os demais familiares e amigos, especialmente o marido ali presente e que parecia fitá-la com ar acusador. Sentia-se como uma ré num tribunal. Apontando o infeliz, que se encolhia de encontro à parede, acusou diante de Henrique, que supôs fosse o juiz: "Senhor, ele é o responsável por tudo. Tem me perseguido tenazmente e encarcera-me em sua vontade poderosa. Sua força descomunal me domina e me vejo fraca e indefesa em sua presença. Acusa-me e tortura-me sem cessar. Agora, não contente em perseguir-me durante a noite,
resolveu invadir outros períodos do dia, perturbando-me o sossego. Em vista disso, não tenho mais paz nem alegria. Eu o odeio, gritava soluçando convulsivamente, entregue a grande desequilíbrio. Henrique aproximou-se dela com carinho e piedade. Minha irmã, tranquilize-se. Nem eu nem ninguém está aqui para julgar seus atos, ou de quem quer que seja. Desejamos apenas esclarecer alguns pontos obscuros, o que será de grande benefício para todos. Somos seus amigos e nosso objetivo é tão somente ajudá-la. Acalme-se e confie. Sob os eflúvios que emanavam do instrutor e ouvindo as palavras serenas, Dora respirou fundo, procurando readquirir o equilíbrio emocional. Enquanto isso, vendo-se apontado pela mulher e recebendo em cheio suas acusações, o infeliz reagiu violentamente. Sua víbora, serpente venenosa que agasalhei, nutria em meu peito. Você me acusa de persegui-la e de torturá-la. Não sabe o que diz. Por tudo que me fez, você merecia muito mais, miserável. Ou não se recorda do quanto sofri por sua culpa? Você pode enganar quem quiser, mulher infame, mas não a mim. Sou a Zambuja, lembra-se? Conheço-a de sobejo e sei todos os seus truques. Aquelas palavras acusadoras e o tom com que foram ditas fizeram com que o tênue véu que encobriu o passado fosse retirado, e Dora, entre o espanto e o temor, exclamou: A Zambuja? Sim, sou eu mesmo. Eu que aqui estou para cobrar tudo o que você me deve. Mas está tão diferente. Não o reconheci com essa aparência. Gaguejou a tremer nervosamente. Por certo, já não me apresento mais com elegância como antigamente. Os trajes luxuosos, as joias, o penteado cuidadoso, tudo isso ficou no passado. Esta é a aparência que você me deu. Desde aquela época, há tanto tempo estou assim, disse com refinada ironia. Fez uma pausa e riu com sarcasmo. Lembra-se de como mandou matar-me? Ordenou ao seu criado de confiança que me destruísse a vida e depois, para que não ficassem vestígios comprometedores, que queimasse o corpo. Pois foi exatamente o que ele fez, aquele miserável que ali está, Basílio. Com o dedo em riste, apontou para Lúcio, que olhos esbugalhados ouvia tudo, retornando no tempo e recordando-se também dos acontecimentos narrados. Enquanto a Zambuja falava, pela mente de Lúcio passavam as cenas descritas, que ele não tão bem conhecia. Depois de matar o infeliz, viu-se arremessando o que restava do corpo por uma ribanceira, onde nunca seria encontrado. Invadido pelas lembranças, Lúcio soluçava convulsivamente, balançando o enorme corpo. Perdoe-me, Zambuja. Estou muito arrependido, perdoe-me, dizia Basílio Lúcio. Não merece o meu perdão, miserável. Cúmplice dela, destruiu minha vida para evitar que contasse a verdade a Fernando, o marido, que eu e ela éramos amantes. O menino Fábio, que também se lembrava naquele instante do drama vivenciado no século passado, passou a ter a aparência de Fernando, um nobre em plena madureza física, elegante e bem vestido. Aproximou-se deles ponderando. A Zambuja há muito não ignora os fatos que está a relatar, embora traído e também assassinado posteriormente pela Sânia ambiciosa de Genoveva, a esposa que não pôde esperar minha morte para herdar minha fortuna. Recuperei-me no mundo espiritual e compreendi, após muito sofrimento, que me competia perdoar aos meus algozes. Por isso recebemos de Deus a bênção de renascermos para uma nova experiência na carne. Só você não aceitou a oportunidade que lhe era oferecida na ocasião, por se conservar cheio de ódio e de desejo de vingança. Enquanto a Zambuja, diante das palavras ponderadas e ternas de Fernando, Fábio mudava lentamente o teor mental. Atingido pelas vibrações amorosas do grupo, Fábio prosseguiu. Sob as bênçãos do Altíssimo, estamos aqui para nos entender. Basta de desavenças e de mágoas. Façamos as pazes e nos tornemos amigos. Nada tenho contra você. Todo o mal que me fez recaiu sobre si mesmo. Na verdade, hoje sei que eu não era uma vítima inocente. Segundo a lei de causa e efeito, mereci o que passei em virtude de compromissos anteriores, ligados a fatos ocorridos no século XVII. Quando Fábio disse essas palavras, Adriana, que ao meu lado acompanhava atentamente o diálogo, caiu em pranto. No silêncio que se estabeleceu, só se ouviam seus soluços. Buscando nossa amiga com os olhos,
Fábio aproximou-se dela com ternura e a abraçou. Sim, Loreta. Eu mereci o que passei porque também a fiz sofrer. Você tinha razão quando me acusava. Eu a iludi, fazendo acreditar que a amava, quando minhas intenções eram apenas aproximar-me de você para chegar até Natália. Confesso que também não a amava, embora me sentisse atraído por ela, desejava apenas ficar com a fortuna dela. Não entendo, Rodolfo. Eu também era rica e o amava, questionou ela, menos rica, porém, que Natália. Eu tinha feito investigações e descobri que Natália era sua meia-irmã, que a mãe dela falecera deixando-lhe imensa fortuna. Descobri também, conversando com o médico de Natália, que seu estado era grave e teria pouco tempo de vida. Como minha ambição não tinha limites, uni o útil ao agradável. Lamento profundamente, mas esta é a verdade. Meu Deus! Exclamou Adriana. E eu que não sabia que Natália estava doente. Cometi um crime sem necessidade e compliquei o meu futuro, tornando-me criminosa e culpada perante a lei divina. Janaína se aproximou como Natália, vestida agora com trajes antigos e com a aparência de uma linda jovem. Adriana, que sob nossas vistas voltara a aparência de Loreta, olhou e suplicou. Será que algum dia poderá me perdoar minha irmã? Nos olhos de Natália percebia-se ainda mágoa e ressentimento, que ela fazia esforço para vencer. Inclinou a cabeça sobre os ombros de Rodolfo, Fábio, enquanto ele, envolvendo eternamente com o braço, suplicou. Minha querida, perdoe. Tudo isso já passou. Loreta hoje é outra criatura e luta para vencer a si mesma. O perdão é uma necessidade porque todos precisamos do perdão uns dos outros. Houve época que você também a prejudicou, lutando por mim, que fraco nunca soube decidir-me por uma ou por outra. Natália Janaína levantou a fronte em seus olhos úmidos. Loreta, Adriana, percebeu que a animosidade tinha desaparecido de seu coração. Abraçaram-se com carinho e, naquele momento, amparada pelos amigos espirituais, só se lembraram do tempo em que eram irmãs, quando tinham crescido juntas e dividido o mesmo quarto e os mesmos brinquedos. Achegando-se ao grupo, Dora também reconheceu seus erros. Natália, tenho minha parcela de responsabilidade, porque fui eu que forneci as ervas venenosas para a Loreta. Perdoe-me, não sabia o que estava fazendo. Natália sorriu, envolvendo Dora num abraço. Não tenho que perdoar, tudo é passado. Hoje você é minha tia Dora e tem me conquistado com seu carinho. Diante da presença de Fábio, ontem vítima, hoje filho querido em quem reconhecia a superioridade moral e a grandeza da alma, sentiu a vacuidade dos laços terrenos, que nos encaminham para situações diferentes de acordo com as necessidades. Uma grande admiração por ele tomou conta de seu coração. Por isso o abraçou, não apenas como filho amado, mas sobretudo como irmão de jornada terrena e credor de consideração e respeito. Ao entregá-lo a ela e a Lúcio, Deus lhe concedia a bendita oportunidade de reparação, competindo-lhes encaminhá-los na vida e dar a ele o melhor de si mesmos. O ambiente se transformara. Cada um dos implicados nos dramas ocorridos nos séculos XVII e XIX, com reflexos na época atual, mostrava-se disposto à modificação interior. Abraçavam-se, prometiam-se ajuda mútua, renovavam sentimentos e refaziam laços que os atos passados tinham rompido. Todos sentiam-se repletos de paz e bem-estar. Harmonias intraduzíveis fluíam do alto, envolvendo o recinto em claridades novas. Germano, que até aquele momento permanecera calado, tomou a palavra. Como pai de Genoveva, muito errei, pensando apenas no lado material da existência, incentivando a ambição de minha filha para que ficasse com a fortuna do marido, Fernando, a quem eu não estimava. Mais tarde voltei ao corpo de carne e Dora renasceu como minha neta. Sinto-me responsável por ela, motivo pelo qual tenho procurado ajudá-la de todas as maneiras, inclusive pedindo a Jesus a bênção de renascer na família de minha neta para reparar os danos que causei. E eu fui mãe de Genoveva. Por essa razão, carinho que sentimos uma pela outra. Desejo ajudá-la em tudo o que puder, afirmou Marieta abraçando Dora, sua amiga de hoje e filha querida do passado. Adriana chorava sentidamente, incapaz de conter a emoção pelas reminiscências que tivera. Enfrentar a verdade sentia-se gratificada, ainda que indescritível sensação de responsabilidade pelos danos causados a outrem
lhe abalasse o íntimo. Rinaldo, que se mantivera como observador até aquele momento, acercou-se de Loreta, Adriana com o aspecto de um fidalgo, e a envolveu num grande abraço. Minha querida filha, lembra-se de mim? Somente agora, prestando atenção nele, ela exclamou: Papai? Sim, Adriana, sou eu mesmo, querida. Seu pai que muito a ama. Não se preocupe, minha filha, com o passado. Tem hoje você todas as condições necessárias para vencer. Na França do século XVII, fui seu pai de Natália, mas não soube orientá-las como deveria. Agora, na espiritualidade, tento compensá-la de tudo que não fiz naquela oportunidade, auxiliando também todo o grupo, para que possamos crescer juntos. Para tanto, já solicitei uma atividade próxima de Natália, para estar junto dela e assisti-la nas dificuldades. Então permitiram-me ser o responsável pela reunião semanal evangélica da qual você participou. Meu pai, porque não se apresentou a mim antes? Com expressão algo melancólica, Rinaldo explicou. Estava impedido de fazê-lo pelos meus superiores. Em outras oportunidades, fui muito complacente e por excesso de carinho e atenções a prejudiquei. Recomendaram-me então que no futuro permanecesse distante para que você pudesse crescer por seu próprio esforço. Rinaldo fez uma pausa e concluiu: Não valeu a pena? Tem razão, papai, valeu. Tenho acompanhado sua trajetória desde que retornou ao mundo espiritual. Sei dos progressos que tem feito e de como tem se esforçado no trabalho de auxílio aos necessitados, tanto encarnados quanto desencarnados. A essa vocação, Adriana ficou pensativa por alguns instantes, lembrando-se de como chegara ao além-túmulo, consumida pelas drogas e inconsciente do seu estado. Antecipando a pergunta da filha, que detectara mentalmente, Rinaldo explicou: Sua ligação com os alucinógenos é antiga, minha filha. Naquela encarnação mesmo, como Loreta, na maturidade você ficou doente. Em virtude das dores, precisava usar substâncias fortes, extraídas de ervas que a tornaram dependente. Mais tarde, em outra encarnação, como esposa de um médico, teve acesso às drogas e, em virtude de suas tendências, voltou a consumi-las, sem que seu marido disso tivesse conhecimento. Entendo. E na última encarnação, em virtude dos antecedentes, foi fácil voltar à dependência. Exatamente. Por isso, o necessário se faz que vença verdadeiramente a si mesma, acabando de vez com a atração pelas drogas. Hei de conseguir, papai. Com sua ajuda e o amparo de todos vencerei. Acompanhávamos o diálogo sensibilizados. Henrique, com grande sorriso, aproximou-se. Viu quanto trabalho temos que realizar, Adriana? É verdade. Hoje percebo isso de uma forma mais ampla. Encarando o passado, tenho a mente mais aberta e mais lúcida. Vejo as coisas de um ângulo coletivo que não via antes. Talvez seja essa a visão dos mentores, guardadas as proporções evidentemente, completou. Todos rimos de sua preocupação em não parecer pretensiosa. Dora também estava preocupada com as informações que tivera quando Germano se aproximou da neta com ternura. Vovô Germano, estou horrorizada com todo o mal que pratiquei. Quero mudar e trabalhar em benefício dos outros para reparar um pouco do muito que errei. Esse seu desejo já foi aceito, Dora. Antes de renascer, você fez um planejamento de vida em que se comprometia a auxiliar as pessoas através da mediunidade. Verdade, vovô. Mediunidade, mas nem sei o que é isso. Saberá, está chegando a hora. Por isso não poderíamos deixar essa reunião para mais tarde. Tinha que ser feita agora. Você teve a primeira noção de espiritismo hoje, momento que se revestiu de grande importância. Não foi por acaso que Marieta, sua mãe do passado, apresentou a doutrina dos espíritos. Deverá aproveitar a oportunidade e procurar estudar cada vez mais. Quando estiver preparada, terá uma tarefa através da mediunidade com Jesus, aplicada ao socorro de quantos foram prejudicados por suas mãos. E ai de você, se perder essa chance bendita. E a Zambuja e Lúcio? No futuro, quando a Zambuja estiver em condições melhores e se transformar em trabalhador da seara de Jesus, será seu auxiliar, ajudando a consolar uma imensidão de dores. Quanto a Lúcio, está em situação de trabalhar desde já. Será seu braço direito e sustentáculo nas horas difíceis. Dora elevou o pensamento ao alto, agradecida pelas infinitas bênçãos que estava recebendo.
Abraçada a Fábio, a Lúcia, a Marieta, não cabia em si de tanta felicidade. A madrugada ia avançada e logo as primeiras claridades da aurora atingiram o céu. Era hora de os amigos encarnados retornarem para seus corpos. Com uma prece carregada de emoção, Henrique deu por encerrada a reunião, que tantas dádivas trouxera aos participantes. Depois cada qual foi reconduzido ao seu leito pelos servidores do nosso plano. Saímos para o ar livre. Desejávamos respirar o ar da natureza, sentir a brisa perfumada que soprava, trazendo-nos o aroma das flores. Tudo era paz e quietude. O que nos ia no íntimo é difícil de ser descrito em linguagem humana, sempre pobre para expressar os grandes sentimentos da alma, um bem-estar, uma sensação agradabilíssima de plenitude, de dever cumprido, nos irmanava a todos. Expressando o pensamento geral, Adriana ergueu os olhos para o alto e, diante das primeiras tintas da aurora que coloriam o horizonte, levantou os braços abertos e exclamou: "Graças a Deus!" Capítulo 34. Ratificando compromissos. Na manhã seguinte, nossos amigos encarnados despertaram fortalecidos e revigorados. Nós, da equipe espiritual, permanecemos no sítio Santa Matilde para comprovar o resultado de nossos esforços. Marieta estava na cozinha com o café pronto e a mesa posta quando os demais acordaram. Maneco, em plena atividade há horas, entrou com um balde de leite fresco, muito apreciado por todos. "Bom dia, dormiram bem?" "Muito bem, aliás, sempre tenho sono excelente aqui no sítio, mas hoje sinto que acordei bem disposto, como não acontecia há meses", respondeu Lúcio. "São os ares do campo, meu amigo. Longe da poluição da cidade, em contato com a natureza, nos sentimos melhor", considerou o dono da casa. "Sem contar esse abençoado silêncio", completou Dora. Acomodando-se em torno da mesa, as crianças tagarelavam sem parar, rindo e brincando. Um ar de felicidade se espalhava em todos os semblantes. Marieta, que tinha ido levar a mamadeira do pequeno Gabriel, voltou e sentou-se também, no momento em que o marido dizia: "Puxa, a noite deve ter sido excelente mesmo, porque nunca vi tanto bom humor. O que será que aconteceu? Viram algum passarinho verde?" Todos riram, mas a pergunta ficou no ar. Naquele instante, Janaína lembrou: "Papai tive um sonho cheio de gente." "É mesmo, minha filha? Conte para o papai." "Não me lembro direito. Só sei que o Fábio estava nele e vocês também. E tinha mais gente que não me lembro. Quem eram essas pessoas?" disse, com jeitinho pensativo, mas para si mesma. Fábio, sempre protetor em relação à menina, respondeu a indagação. "Era uma reunião, Jana. Todos nós estávamos presentes. Tinha também algumas moças e rapazes desconhecidos, mas muito simpáticos. Trocamos um olhar de satisfação, agradecidos pelos simpáticos. Certamente éramos nós." Fábio continuou, depois de fazer uma pausa e beber um gole de leite. "Engraçado é que estávamos todos vestidos com roupas antigas." Lúcio também tinha algumas lembranças, mas permaneceu em silêncio, tentando pôr em ordem as vagas reminiscências. Sentia-se culpado perante o filho por alguma coisa que não sabia precisar. Dora, ouvindo esses comentários, notou que algo lhe despertava no íntimo. "Agora que falaram sobre esse assunto, também me recordo de ter sonhado alguma coisa, mas não era uma reunião, era um julgamento. Via-me diante de um tribunal em que eu seria julgada. Interessante é que a semelhança do que aconteceu com Fábio parecia um filme antigo, como se a história tivesse ocorrido há séculos. Nisso apareceu uma criatura horrível, que me causava grande medo e que me ameaçou. Depois ela se transformou num homem muito bem vestido e atraente, e coisa curiosa, fizemos as pazes." Engoliu as lágrimas prestes a cair e afirmou, mas contendo a emoção: "Não sei porquê, mas acho que minha vida vai mudar depois dessa noite." Lúcio, que se conservava calado, deu corpo a seus pensamentos. "Também tive sonhos estranhos, e grande parte deles se conserva sob tênue véu, como se a qualquer momento eu fosse me lembrar. O que tenho muito nítido é que eu conversava com um velhinho alto, magro, de maçãs do rosto salientes. Apesar de não tê-lo conhecido, Dora, achei que era o seu." "Meu avô Germano?" exclamou Dora, cheia de emoção, interrompendo o marido. "Sim, é ele mesmo. Também me lembro agora de tê-lo visto no meu sonho. Como pude esquecer?" "É natural", comentou Marieta. "Os nossos sonhos não são lembrados na sua totalidade, apenas aquilo que o espírito consegue reter,
e que lhe poderá ser de utilidade na vida terrena. Surpreso, Lúcio indagou: como assim? Lúcio, quando dormimos, o espírito se desprende do corpo e vai para onde quiser, normalmente para onde estão direcionados seus interesses. Faz visitas, encontra pessoas, estuda, aprende, se esses são seus desejos. Se tiver o pensamento fixo no mal, nos vícios, nos prazeres, irá sem dúvida incursionar por esses domínios, buscando desafetos ou parceiros. Interessante. Então, pelo que entendi, nos encontramos realmente essa noite? Exato. Cada um de nós, porém, fixou na mente aquilo que lhe seria mais necessário. Agora que você disse isso, Marieta, lembro que meu avô me falou coisas muito importantes, enfatizando que eu não poderia esquecê-las, que era imprescindível que eu as conservasse na mente. Deixe-me lembrar. Ah, sim, disse-me que vou trabalhar com a mediunidade e ajudar muita gente. Tem muita lógica essa afirmação do seu avô, porque pelo que me contou ontem à tarde, Dora, você é dotada de grande sensibilidade, considerou Marieta. Algo me diz que vou ter de aprender sobre esse tal de espiritismo, completou Dora. Todos estavam surpresos e encantados. Marieta também se recordava do sonho, mas se absteve de relatá-lo. Tinha lido no Evangelho que as lembranças devem ser graduadas para não prejudicarem o espírito, que o esquecimento do passado é uma bênção para o espírito faltoso, visto que ele terá condições de enfrentar seus desafetos sem sentir-se inferiorizado. Por isso, guardou apenas para si a cena em que se viu como mãe de Dora, numa outra encarnação, e entendeu a razão do seu grande afeto maternal em relação a ela. Conversavam assim sobre assuntos tão empolgantes quando ouviram alguém dizer à porta: "Ô de casa?" Marieta foi abrir. Era uma amiga Dona Eufrásia, moradora de um sítio vizinho. A dona da casa fez com que entrasse, recebendo-a com carinho e apresentou aos hóspedes. Em seguida, ofereceu-lhe uma xícara de café. Agradecida Marieta: "Mas não estou passando muito bem. É exatamente por isso que estou aqui. Tudo o que engulo me faz mal. Como não posso ir à cidade hoje, algo me diz que você deve ter um remédio para esse problema de má digestão. Não consegui dormir nadinha essa noite." Nesse momento, vimos Germano se aproximar de Dora e envolvê-la com seus fluidos. Imediatamente ela passou a acusar a influenciação. "Lamento, Dona Eufrásia. Infelizmente não tenho remédio nenhum. Talvez um chá possa lhe fazer bem", sugeriu Marieta penalizada. "Não precisa, Marieta", disse Dora com olhar e jeito diferentes. Depois levantou-se. Diante do espanto dos demais, aproximou-se da recém-chegada, colocando as mãos sobre seu ventre por alguns minutos, e vimos que delas partiam jatos de luz que atingiam o órgão debilitado, restaurando-lhe o equilíbrio. Em seguida, Dora perguntou, demonstrando segurança: "Dona Eufrásia, a senhora conhece uma erva que cresce no meio do mato e que..." Especificou como era a planta, seu aspecto e textura. "Conheço sim. Nunca dei grande valor a ela, pois a senhora pega umas 5 folhas, lave-as bem, esmague num copo e tire o suco. Bebo uma colher de chá desse líquido todos os dias antes das refeições. Seu organismo está se ressentindo da má alimentação. Evite comidas pesadas e gordurosas, frituras e bebidas alcoólicas. Com a ajuda de Deus vai ficar boa. Que Jesus a abençoe." "Muito agradecida, tem razão. Gosto muito de comidas fortes e bem temperadas. Vou agora mesmo procurar a erva. Tenho pressa de fazer o remédio. Que sorte ter encontrado alguém que entende de plantas." Os demais estavam perplexos. Depois que a mulher saiu, trocaram um olhar interrogativo. Só Marieta sorria, serena e confiante. Dora voltou ao seu lugar, como se nada tivesse acontecido. Lúcio, estranhando o comportamento dela, não pôde deixar de comentar: "Nunca soube que você entendesse de plantas, Dora. E não entendo mesmo. Mas então por que fez o que fez? Porque disse aquilo para a senhora? Não sei. Porque me veio à cabeça, ora. Tive o impulso de fazer e fiz. Não consegui evitar, parecia que eu era outra pessoa." Naquele instante, todos perceberam que algo de muito sublime tinha acontecido. Marieta abraçou a amiga com carinho maternal. Viu? Mesmo sem saber o que é, já começou a trabalhar com sua mediunidade. Somente então Dora se deu conta de seu comportamento inusitado. "É mesmo? Ai, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Não posso andar por aí falando coisas para as pessoas." "Calma, Dora, não se preocupe.
Você vai aprender a lidar com isso. É uma bênção que Deus colocou em sua vida para que possa socorrer os necessitados. Você me ajuda, Marieta? Quero ir ao centro espírita com você e entender o que está acontecendo, suplicou ainda assustada. Claro, iremos juntas, ou melhor, iremos todos juntos, disse frisando bem as palavras. Começo a perceber que algo de muito importante está acontecendo e quero ajudar em tudo o que for preciso, propôs Lúcio, que trazia intuitivamente a lembrança do compromisso assumido. Também nós experimentávamos intensa emoção com aquela prova prática do trabalho que competiria nossa amiga Dora no exercício da mediunidade com Jesus. Lembrei-me daquele momento de que ela contraíra débitos no passado, prejudicando pessoas pelo mau uso de seus conhecimentos das plantas. A sabedoria divina lhe propiciava agora a oportunidade de reparar seus erros através do bom uso desse mesmo conhecimento. Certamente ela encontraria grandes obstáculos, muitas dificuldades em virtude do seu comprometimento passado, mas sem dúvida contaria sempre com o apoio da espiritualidade maior, que iria orientá-la e assisti-la em sua tarefa, desde que trabalhasse com dedicação e desinteresse, preocupada apenas em realmente amenizar as dores alheias. Estavam traçados os esboços. Dependeria dela agora da boa vontade, a disposição e a perseverança para vencer. No final da tarde, os visitantes foram acompanhados pelos amigos e anfitriões até a estrada, onde deveriam tomar o ônibus para a cidade. Com o pequeno nos braços, Marieta caminhava ao lado de Dora, que se manteve o dia todo em estado de graça. Sentia-se bem disposta, alegre e bem-humorada como era antes. Sabe, Marieta, foi Deus que nos encaminhou para o sítio neste final de semana. Estava tão desesperada, tão estranha, tão irritada com tudo e com todos. Se eu mesma não me suportava, como os outros fariam? Encontrava dificuldades no serviço e confesso até que tinha medo de ser dispensada. Em casa, então, nem se diga. Quando penso em tudo o que fiz para o Fábio, meu filho tão querido, sinto-me um monstro. Marieta ponderava com tranquila firmeza. Dora, não se deixe mergulhar em pensamentos negativos, cultivando culpa e remorso. Essa análise é importante para que você aprenda como não deve fazer. Contudo, é hora de reconstrução, minha amiga. Não pode ficar chorando sobre o leite derramado. O que passou, passou. Se sabe que estava errada, procure agir acertadamente a partir de agora. Modifique seu comportamento, tornando-se mais amável, serena, amorosa, enfim, mais equilibrada. Para isso deverá fazer preces com regularidade, inclusive para aquele nosso irmão que foi ajudado. Venha cá. Você acredita mesmo que tudo isso aconteceu? Certamente. Trata-se daquele homem que você sempre via em seus sonhos e que lhe causava medo, ao qual se referiu ontem à tarde, e que começou a perceber também durante o dia, não é? Ele mesmo. Pois então, ele existe realmente e nos encontramos na noite passada, durante o sono para acertos necessários. Não se preocupe. Tudo vai caminhar bem, mas como eu disse, uma parte do problema foi resolvido com o socorro a esse companheiro seu do passado. Agora, precisará você introduzir mudanças em seu íntimo, corrigir defeitos, procurar agir melhor, entendeu? Entendi, tenho certeza, Marieta, de que tudo vai melhorar. Experimento grande otimismo e acho que nossa vida vai mudar de hoje em diante. Despediram-se com grande carinho de lado a lado. Marieta entregou um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec para os amigos. Estamos certos de que este livro poderá ajudá-los muito. Vão com Deus, afirmou Marieta no último abraço. Quando o ônibus partiu numa nuvem de poeira, Dora, Lúcio e Fábio lançaram um último olhar para trás e viram os amigos acenando com os olhos úmidos de emoção que também lhes sentiam. Regressavam para casa com ânimo completamente diferente. Entre os membros da pequena família existia agora uma harmonia desconhecida e inusitada. Sentiam-se mais unidos e mais fortes. Tomaram banho e fizeram uma refeição ligeira. Estavam cansados, mas antes de se recolherem para dormir, Lúcio sugeriu: vamos fazer uma prece. Dora e Fábio concordaram com prazer. Abriram o Evangelho, livro com que Marieta os presenteara na despedida, e leram um trecho. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi, e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta, e se vos abrirá. Porquanto
Quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão, ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boa coisa aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros ao que lhes pedirem? Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. As palavras caíram em suas almas sedentas de conhecimento como bênçãos de luz. Uma grande paz passou a envolvê-los, acrescida de confiança nesse Deus, que é Pai de infinita misericórdia e amor, e que Jesus sempre falava. Jamais tinham tido a oportunidade de adentrar o conteúdo das lições evangélicas e agora se maravilhavam com elas. Em seguida, Lúcio fez uma prece singela. Senhor Deus, nosso Pai, não sabemos como te agradecer a paz que nos invade a alma. Uma nova aurora raia para nós. As palavras do Evangelho de Jesus nos mostram como devemos nos comportar perante as adversidades da vida. Compreendemos agora finalmente que de nós depende a felicidade que almejamos. Somos, porém, fracos, Senhor. Precisamos do teu amparo e da tua proteção para poder resistir aos tropeços nas tarefas de cada dia com otimismo e determinação, coragem e fé. Compreendemos agora a tua divina misericórdia e teu infinito amor. Então, se não for pedir demais, Senhor, permite a teus mensageiros, nossos anjos da guarda, estarem conosco e nos ajudarem na execução de nosso desejo de progredir. Percebemos, maravilhados e agradecidos, que um novo trabalho está se delineando e nos dispomos a realizá-lo com boa vontade e amor, se esta for a tua vontade. Para isso, rogamos as tuas bênçãos para que possamos fazer o melhor. E se algo fizermos de errado, alerta-nos, Pai, para que não venhamos a errar novamente. Obrigado, Senhor. A prece de Lúcio, imbuída de grande sinceridade e de real desejo de melhoria interior, que acompanhamos reverentes, tocava-nos os corações. Também nós, na espiritualidade, nos sentimos agradecidos pela oportunidade de servir, pela nossa tarefa que estava no término, coroada de êxito, a qual permitiu se derramassem tantas bênçãos sobre todos os envolvidos. Dizer da felicidade que nos dominava o íntimo é difícil, quiçá impossível, porque o sentimento dos espíritos que já não pertencem ao mundo dos encarnados e que habitam outras muitas moradas da casa do Pai no espaço cósmico é muito mais intenso e verdadeiro, visto não terem mais as amarras do corpo físico nem suas limitações. Todos estavam dormindo. Era hora de partir. Nada mais tínhamos a fazer ali no momento. Ficaríamos, no entanto, em contato com eles, acompanhando o desenrolar dos acontecimentos e o progresso do grupo. Despedimos-nos dos amigos ali presentes, desprendidos do veículo corpóreo. Os encarnados foram ao nosso encontro e nos abraçamos emocionados, especialmente Fábio, que nos tocara o coração pela grandeza da alma. Germana envolveu-nos com carinho, externando sua gratidão. Nem sei como lhes agradecer, Henrique. Podem contar comigo para o que precisarem. A partir de agora, considero-me um devotado servidor de todos. Não nos agradeça, Germano. Nada faríamos sem a permissão do alto. Mantenha-nos informados. Antes de partir, porém, aproveitemos a oportunidade para elevar o pensamento ao Criador, gratos pelas infinitas dádivas que nos foram concedidas. Henrique fechou os olhos e pareceu concentrar-se por alguns segundos. Depois, proferiu bela oração, externando os nossos sentimentos. Quando terminou, o ar saturava-se de pontos luminosos como poeira brilhante e azulada. Partimos. Aquela pequena casa de periferia agora apresentava outro ambiente espiritual. Do alto, lançando o último olhar para trás, a vimos envolta em branda luminosidade azulada, reflexo da oração e dos pensamentos positivos dos seus moradores. Dentro em pouco, a cidade era apenas um ponto minúsculo perdido ao longe. Tínhamos pressas em chegar ao céu azul. Estávamos fora havia muitos dias, e a saudade do lar nos apertava o coração. Capítulo 35. Avaliação. Foi com prazer e muitas novidades para contar que nos reunimos com os amigos. A saudade era imensa. É muito bom trabalhar, visitar lugares diferentes, conhecer pessoas e ter experiências novas. Todavia é muito bom também voltar para casa.
Acomodados confortavelmente em nossa varanda, desfrutávamos da paz e do aconchego de nosso lar na espiritualidade. Respirando o ar leve e perfumado do nosso jardim, trocávamos ideias, ficando a par dos últimos acontecimentos da cidade e, naturalmente, relatando a nossa experiência. Andréia, uma garota de olhos claros, cabelos longos e ondulados, bonita e inteligente, que chegara não fazia muito tempo e que nos visitava naquela oportunidade, exclamou: "Como gostaria de fazer parte da turma de vocês, César. Tudo parece tão interessante. Mas em todos os lugares existem coisas interessantes, Andréia. O nosso grupo é apenas um dos muitos que existem. Eu sei. Contudo, gostaria de trabalhar com vocês. É um grupo com o qual tenho muitas afinidades. Eduardo, que a par das nossas atividades comuns, desenvolvia também um trabalho com adolescentes chegados a algum tempo e em fase de aprendizado, considerou: poderá trabalhar conosco, não tem problema nenhum. Precisa apenas se preparar, estudando e aprendendo sempre. Apesar de sua permanência não muito longa aqui na espiritualidade, já avançou bastante. Seu desejo de melhorar e progredir é visível. Eusébio, orientador de nossa turma, disse que logo vamos começar com as aulas práticas, afirmou eufórica. Está vendo? Encorajou Ana Cláudia. Aqui você terá sempre oportunidade de crescimento desde que queira. Aquele desde que queira fez Andréia questionar espantada. Por quê? Tem gente que não quer crescer? Tem? Existem espíritos que são preguiçosos, indiferentes e preferem apenas gozar a vida, mesmo sabendo que são seres imortais, sujeitos à lei de causa e efeito. E como fica? Quero dizer, os orientadores aceitam isso? Achei graça. Lembrando que eu reagiria da mesma forma e respondi: procuram alertá-los sobre a necessidade de elevação, enfatizando que o futuro depende de cada um, mas não podem violentar o livre-arbítrio de ninguém. Não acredito. Um pouco afastado, acompanhando a conversa, Gustavo interferiu: pois acredite, Andréia, eu sou um desses casos. Levei muito tempo para aceitar a realidade e me condicionar à vida do lado de cá. Fui dependente de drogas e cheguei aqui sem o mínimo conhecimento da espiritualidade. Tentou até subornar o César Augusto. Lembrou-o Padilha, com ar falsamente sério. Todos caíram na risada, até o próprio Gustavo. É verdade. Fiz isso sim, pudera. Tudo era tão igual à terra em que julguei ainda estar encarnado. E tentou agir como sempre fazia, não é? Usando o dinheiro para conseguir o que desejava, considerou Marcelo. Isso mesmo. Quando na terra, o dinheiro sempre me permitiu esse tipo de coisa, porque existem pessoas que aceitam ser subornadas. Além disso, foi assim minha infância e minha adolescência, vendo meu pai comprar as pessoas para atingir seus objetivos, não apenas nos negócios ou com os amigos, mas também em casa. Foi assim com minha mãe, com meu irmão e comigo. Rematou com tristeza. Fez uma pausa, perpassou o olhar em torno e completou: não que isso me exima da responsabilidade, que é individual, claro. Hoje sei que não precisava aceitar o suborno dele. Aceitava porque me era conveniente, o que me tornava cúmplice do seu erro. Isso mesmo. E assim se estabelece um círculo vicioso difícil de acabar. Boa porcentagem dos relacionamentos existentes no planeta funciona nessa base, estabelecendo ligações negativas difíceis de extirpar, afirmou Márcio Alberto, e cujas consequências em forma de ódio, de desamor, de revolta, de inconformação e de ressentimento alcançam as criaturas onde estiverem, não importa o tempo decorrido, e ficamos distritos às colheitas malsãs que buscamos, acentuou Dinho. Os demais concordaram, permanecendo calados e pensativos, cada qual meditando em seu próprio problema ou nas experiências de que tinham conhecimento. Adriana, que se mantinha circunspecta e ainda emocionada sob a influência de tudo o que acontecera nos últimos dias, saiu do seu mutismo. César, se me fosse permitido, gostaria de estar mais perto das famílias de Fábio e de Janaína, para ajudá-las no que for possível, acompanhar-lhes o desenvolvimento e reparar de alguma forma os danos que lhes causei. Sem dúvida, esse seu desejo é muito nobre, Adriana. Fale com Henrique. Tenho certeza de que ele aprovará sua atitude. Vou falar. Hoje mesmo teremos uma reunião para avaliar os resultados da nossa última excursão socorrista. Será ótima ocasião para tocar no assunto. Betão entrou em casa e voltou alguns minutos depois.
trazendo seu violão. Os demais aplaudiram, entendendo que era preciso mudar o ambiente. Os assuntos enfocados tinham levado a maioria a pensar na própria situação, e uma certa melancolia estabelecera-se no íntimo de cada um. Isso mesmo, Betão, vamos cantar. Alguém sugeriu a música do Eduardo, Janelas do Coração. Os primeiros acordes surgiram, enchendo o ar de paz e harmonia, e todos começaram a cantar. A melodia toca e me seduz, o pensamento voa para Jesus. Abro as janelas do coração, e Deus me fala na solidão. Qual ave ferida de asa quebrada, que anseia o céu e se arrasta na estrada, que deseja a paz e provoca a guerra, que sonha com o bem onde o mal ainda impera, romper as barreiras da incompreensão, quebrar as algemas que nos prendem ao chão, buscar o infinito, o espaço singrar, e nas asas da prece voar, 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 voar em busca da luz de uma nova manhã, vendo em cada criatura realmente uma irmã, em busca da luz de uma nova manhã, onde cada criatura seja realmente uma irmã. Quando as últimas notas soaram, o ambiente estava impregnado de vibrações dulcíssimas e nos sentíamos emocionados. Surgiu outra sugestão, e mais outra e outra mais. O tempo passou de forma agradável, sem que nos dessemos conta. Chegou, porém, a hora em que a responsabilidade nos alertava para o cumprimento do dever. Plantão no hospital, cursos, atividades práticas. Dispersamo-nos enquanto Gladstone, Melina, Paulo e Irineuzinho, entre outros, retomavam de suas funções. Era sempre assim, um entra e sai constante. Ao cair da noite, fomos para a sede do Centro de Estudos da Individualidade. Cada equipe tinha uma sala separada. Dirigimos para a nossa e ficamos aguardando os demais membros do grupo. Conversávamos animadamente quando Henrique chegou, poucos minutos antes do horário marcado para o início das atividades. Acomodamo-nos. O orientador fez uma prece, que acompanhamos reverentes. Em seguida, colocou em questão a missão socorrista realizada nos últimos dias. Vejamos o que acharam do trabalho, como sentiram o desenrolar de nossas atividades. Alberto foi o primeiro a dar opinião. Achei muito bom. E mais uma vez, aprendemos que não se pode julgar ninguém. Dora, por exemplo, não gozava de nossa simpatia no início em virtude do seu comportamento. Com o tempo percebemos que ela era apenas uma criatura necessitada de ajuda e de compreensão, e concluiu. Por sinal, já tínhamos visto isso acontecer em outros casos, quando nos arvoramos em pretensos julgadores e nos demos mal. A realidade mostrou-se bem diferente daquilo que pensávamos. Exato, concordou Viviane. Quando se entra no problema, nota-se que ninguém é intrinsecamente mal. É apenas alguém equivocado em suas atitudes por ignorância das leis que regem a vida. Mesmo a Zambuja, que à primeira vista parecia como um perseguidor implacável e vingativo, no fundo tirando a máscara, era uma vítima do passado, que pela incapacidade de perdoar, ficou preso às próprias imperfeições e ao sofrimento. Considerei. Adriana, que até aquele momento não falara, ponderou. Vocês estão comentando que sentiram como observadores neutros e imparciais, que analisam um problema do qual não fazem parte. No meu caso, que participei desse processo, que vivenciei os acontecimentos, a carga de emoções é intensa. Sinto agora realmente o peso da responsabilidade. Jamais pensei que poderia ter um passado como esse que me foi mostrado. É o tipo da coisa que achamos que só acontece com os outros, nunca conosco. É verdade. Como entrar ladrão em casa, como sofrer um acidente ou como morrer, acrescentou Viviane. Isso mesmo. E confesso que o choque foi grande, mas agora posso compreender muitas coisas. É como se em minha cabeça, de repente, tudo se tornasse claro. Por exemplo, quando encarnada, sempre senti um vazio dentro de mim, pois tinha certeza de que não encontraria ninguém a quem eu viesse amar. Sentia saudade de alguém que não sabia quem era, que conhecera não sabia quando nem onde. Alguém que não tinha rosto e que ao mesmo tempo estava sempre presente em minha vida. É uma sensação difícil de explicar. Hoje eu sei, sem sombra de dúvida, que sentia falta de Rodolfo, atualmente reencarnado como Fábio, e muitas coisas mais. Sua ligação com as drogas, lembrei procurando ajudá-la. Também César.
Agora sei que o problema é bem mais profundo do que parecia e que exigirá de mim um esforço redobrado. Mas você tem tudo para vencer. A consciência da dificuldade nos impulsiona para a solução, aduziu Alberto, que já enfrentara o mesmo tipo de problema e do qual se sentia liberto. Tem razão, companheiro. Lutarei com todas as forças para vencer. Além disso, sei que não estou sozinha. Tenho vocês, este grupo que me fortalece, meus verdadeiros amigos, sem contar nossos superiores. E confio na misericórdia divina que nunca nos desampara, em Jesus, que é o amigo maior, em Maria de Nazaré, a mãe dos necessitados. Ela calou-se. E também ficamos pensativos, mergulhados em nós mesmos. Adriana aproveitou a pausa que se fizera mais longa e pediu: Henrique, se me fosse permitido, gostaria de poder ficar mais perto deles, ajudá-los, contribuir para o crescimento do grupo, acompanhar seu desenvolvimento. Sei que trabalho não vai faltar e sinto-me em débito com todos eles. Louvo sua postura, Adriana. Encaminharei seu pedido para a administração. Vamos aguardar a decisão de nossos superiores. Isso me permitiria também trabalhar junto com Rinaldo, meu pai. Acha que minha solicitação tem chance de ser aprovada? Acho. Ela é bastante louvável e nobre, como serão consideradas sua condição espiritual e a responsabilidade assumida no passado com o grupo. Creio que não haverá problema. Afinal, nossa meta é aprender a amar uns aos outros. Vamos aguardar. Obrigada. Serei eternamente grata a você, meu amigo. Não me agradeça. Apenas cumpro um dever. Hoje mesmo encaminharei sua petição. Se conseguir o que almeja, tenha certeza de que o conseguiu por mérito próprio. Voltamos a analisar pontos interessantes do caso. Cheio de admiração e respeito, Alberto comentou: não apenas o pequeno Fábio, mas também Dora, Marieta e sua família me encantaram. Essa mulher simples da roça, sem grande cultura, tem feito um trabalho excelente, junto aos moradores das redondezas. O pouco que sabe distribui a mancheias, sem egoísmo, é como a linfa de água pura que sempre renovação não a deixa estagnar. Também fiquei muito impressionado, ainda mais quando sabemos que existe tanta gente intelectualizada que possui tesouros em conhecimentos e que nada oferece a ninguém. O trabalho executado pelos amigos espirituais responsáveis pela reunião igualmente me sensibilizou. Os encarnados nem de longe imaginam o esforço despendido por esses companheiros invisíveis que o cercam com tanto carinho, eu considerei, sem contar a ajuda aos necessitados da espiritualidade, que é efetuada naqueles poucos minutos de elevação e prece, lembrou Alberto. Sem dúvida, uma vez mais aprendemos que não importa o lugar, a grandeza do trabalho se mede pelos seus resultados, seja num recanto humilde perdido no meio do mato, seja numa grande cidade. A misericórdia divina estende suas bênçãos, amparando e ajudando, sempre que existe boa vontade e real desejo de servir, afirmou Henrique. E quanto a Zambuja, indaguei. Foi alojado, como sabem, em nosso hospital, onde receberá atendimento e assistência. Por enquanto não poderá receber as visitas de praxe. Depois, quando estiver melhor, poderão vê-lo e levar-lhe carinho e amizade. Sei como estão ansiosos para colaborar. Por ora envolvamos a Zambuja em nossas orações. Não é fácil mudar de vida e de atitudes. Antes de encerrar a reunião, Henrique avisou: na próxima semana, teremos uma excursão de aprendizado e adestramento, em que um outro grupo, chefiado por Mateus, seguirá conosco. Como vamos na mesma direção, aproveitaremos a companhia dos amigos por algum tempo. Todos ficamos contentes. A presença de Mateus era sempre bem-vinda. Concluindo, Henrique perguntou: alguma dúvida? Como ninguém se manifestasse, o instrutor encerrou a reunião com uma prece, exorando as bênçãos divinas para as nossas atividades.